Olá, meninos e meninas, tudo bem? Meninas, o título do nosso vídeo é sopa. É porque é sopa realmente, gente. Então a gente vai olhar aqui. Ó, aqui nessa tigela. Aqui tem algumas carnes, mas eu escolhi essa costela. Isso aqui, gente, é uma costela desossada. Meu marido gosta de comprar assim, sem os ossos. Mas eu tenho uma dica. A costela com osso, ela é um pouco mais barata. Se você tem a costela com osso, ou pode ser também músculo, tá? Uma carne bem inferior, uma carne mais dura, mas é a carne que eu prefiro para pôr na sopa. Se a sua costela for com osso, você vai cozinhar ela com os seus temperos preferidos até que se solte um pouco dos ossos. É simples, gente. Cozinhou, você vai lá, olhou, a carne tá macia, você coloca no pratinho, tira os ossos, fica maravilhosa, tão bom quanto. Pronto, a minha, daqui a pouquinho eu vou pôr pra descongelar. E eu vou contar pra vocês como eu gosto de fazer a minha sopa. Quem acompanha o canal já sabe, quem não acompanha vai aprender hoje. E eu guardo os famosos potinhos. Eu uso de margarina e são muito úteis. Toda carne que eu faço, se tem um caldo sobrando, às vezes você coloca um pouquinho a mais de água, fica aquele caldo sobrando, coloco no potinho e congelo. Uma das finalidades desse caldo é para colocar na sopa. Tão bom ou melhor que colocar um caldo Knorr. Eu falo Knorr porque a gente habituou-se, né, gente? Eu já disse isso, a falar nome de marca. Mas caldo de carne pode ser um comprado da sua preferência, mas se você se habituar a guardar o caldo das carnes que você prepara, você vai ter uma sopa maravilhosa. Terceira dica. Vamos olhar os legumes. Gente, eu guardo tudo em sacolinha. Então, o que eu tenho aqui? Tenho cebola, tenho batata. Então a gente vai colocar 2 cenouras, porque eu não vou fazer um monte de sopa. A batata é o que eu ponho mais entre os legumes, então eu vou usar 4 batatas. O que eu mais gosto de pôr é mandioca. Nós estamos no varejão hoje, então eu comprei mandioca já descascada. Parando aqui um minutinho, eu gosto de ralar a batata nesse lado do ralo. Vocês veem que eu uso muito o ralo. Então a cenoura e a batata raladas aqui, elas dão uma textura de caldo mais grosso na sopa, tá? Então aí... Ai, gente, eu não tive que... De vez em quando meu marido faz essas graças de andar que nem um velhinho gaga, sabe? Gente, aí eu não aguento, eu tenho que rir. Bom, então eu mostrei mandioca, cenoura, batata. Vamos ao próximo ingrediente. Nós também passamos no varejão. E aqui o que nós temos? Chuchu. Chuchu eu não coloco inteiro, é só um pedacinho. Particularmente eu não gosto de chuchu. Mas não é porque eu não gosto que ninguém vai comer chuchu nessa casa, né, gente? Apesar, gente, que uma saladinha de chuchu com ovo, que qualquer hora eu vou mostrar pra vocês, ó, de lamber os beijos. Pimentão, que nós vamos usar um pedacinho, é só pra dar um saborzinho. Não é um pimentão, porque pimentão ele pesa um pouco no estômago, não é legal pôr muito pimentão. Por enquanto, gente, eu estou mostrando pra vocês os ingredientes. Mas mais tarde, depois que eu descongelar minha carne e tudo mais, eu vou continuar o vídeo mostrando como preparar a sopa, né, gente? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aí do outro lado já sabem, mas eu tenho visto, gente, meninas novinhas que estão casando agora ou estão indo morar sozinhas e que não sabem fazer sequer um arroz.
E isso, eu também passei por isso, você que está aí do outro lado também passou o seu momento de não saber. E, gente, vamos parar de falar porque a geladeira está aberta e está gastando energia. Para quem não sabe, mais uma dica: deixar a geladeira muito tempo aberta gasta mais energia. Então já mostrei cenoura, pimentão, batata, mandioca, chuchu. Ah, tem outra coisa que eu amo pôr na sopa, que eu aprendi com o tempo. Eu não gostava de pôr, mas eu aprendi que fica gostoso. Ah, tá, põe vagem. Aqui estão as vagens, só que eu ponho só um pouquinho, porque eu também não gosto de vagem. Vamos deixar aqui. E tem um item que nós compramos hoje. Eu queria saber, cadê? Amor, o repolho ficou no varejão? É. Eu pedi pro Tchê pegar um repolhinho. Você não pegou, Tchê? Cadê repolho? Não, acabou. Então, gente, como vocês viram, o repolho não está aqui. Por quê? Quem pegou o repolho, não? Senhor Thierry, o senhor pegou o repolho no varejão? Ele não pegou o repolho. Então, o que nós temos que fazer? Voltar lá e comprar repolho, porque é um ingrediente muito legal da nossa sopa. Sempre por alguma folha, gente, couve, repolho na sopa, é muito nutritivo. Então, daqui a pouquinho nós vamos lá buscar o repolho. A couve eu já tenho aqui. E os dois já estão fazendo bagunça, vocês já estão se acostumando, não é mesmo? Nos meus vídeos é assim. Eles parecem duas crianças, pode ser só uma. Então é isso, e depois eu volto com os detalhes e com meus legumes picados da maneira que eu costumo fazer, para vocês saberem como vai ficar. Joinha? Até daqui a pouco eu volto. Meninas, não sei se vocês se lembram de uma dica de um tripézinho caseiro que eu vi na internet e fiz pra mim. Só que agora está na garrafa mais baixa que eu achei e mesmo assim ainda não atinge o que eu quero, que é uma altura bem legal. Aqui está a minha tábua de carne, gente. Eu nunca mostrei pra vocês, mas ela é uma carne, uma tábua de vidro temperado. É minha esposa mesmo quem faz. Eu até vendo às vezes em grupos da internet. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, a cenoura eu corto aqui. Aqui tem um lugarzinho que tá machucado, não tá legal, então vou cortar também. E para descascar, eu uso esse negocinho aqui. Gente, ele é prático, ó. A casquinha sai inteirinha. Vendo? Descasca toda a cenoura. Eu pensei em usar 2 cenouras, meninas, mas eu vou usar apenas uma, tá? Vou ralar nesse lado, conforme eu falei. Tomem cuidado pra não ralar a mão, viu, gente? Hoje em dia já não acontece mais, mas eu já ralei a mão tantas vezes que vocês não têm noção do que é isso. A gente vai precisar da panela de pressão, tá? A minha já tem alguns pedacinhos de carne que estavam ali, que vão permanecer. Ó, esse pedacinho mais grosso que sobrou, como é uma sopa, eu coloco. Mas se for uma salada, alguma coisa assim, nós não vamos utilizar. Ó,
que tal uma cenoura é suficiente, não é mesmo? Com uma boa quantidade. O pimentão, você dá uma enxaguada e tira só um pedacinho, ó, um pedacinho. E vamos picar. Como eu disse, o mais provável que vocês não estejam vendo eu cortar. Eu espero que estejam, mas eu dei uma olhadinha, percebi que ficou muito alto ainda. Mas o importante é que possamos fazer a nossa sopa. Então, olha, o coloridinho já, um pouquinho de pimentão com a cenoura, já vai dando aquele colorido legal. Gente, ninguém se animou a voltar o varejão, então eu vou colocar aqui 2 folhas de couve. Eu não uso talo, mas o talo, gente, eu sei que ele tem muitas proteínas, muitas vitaminas. Ele pode sim ser usado. E aí nós vamos picar essas folhinhas. Essas folhinhas não precisam serem picadas bem fininhas. Me fez lembrar muito agora da minha amiga Renata, porque ela consegue picar a couve bem fininha quando vai refogar, sabe? Eu não consigo. Mas aqui, pra sopa, a gente pode picar a grosso modo, porque ela vai cozinhar, né? E, gente, eu tô pensando sim. Não vou pôr os talos, que eu sei que ninguém vai comer. E aqui eu vou prosseguindo e já mostro pra vocês todos os nossos legumes picados. Aqui eu já piquei a mandioca. Dizem que a mandioca está em pedaços maiores, porque nós gostamos bastante. Aqui um pouquinho de vagem. A batata, gente, ó, uma parte está ralada, vocês podem observar, e o outro pouquinho está picado. Nesse legume, gente, tem que ser da sua preferência, tá? A cenoura que eu já mostrei. Vale a pena dizer, gente, a respeito dessa tábua, ela é muito higiênica, é uma tábua que fica limpinha, não fica com aquelas fissuras da faca, que por mais que você lave, você cuide, contém bactérias, a gente sabe disso. Então, com essa tábua você não corre esse risco, ela é de vidro temperado, também não quebra com facilidade. Outra dica: a batata, se ela ficar assim, descascada e picada fora da água, ela vai ficar escura. Então é importante que, se você não vai utilizá-la imediatamente, coloque na água. Uma outra dica: o chuchu. Quando você está descascando o chuchu, ele solta eu não sei explicar o que é, mas fica uma sensação ruim nas mãos. Então descasque o chuchu debaixo da água. Você vai perceber que não vai acontecer isso. Cebola. Você não quer que arda os seus olhos? Pique também debaixo da torneira, sabe? Um fiozinho de água, você vai picando e descascando. Então aqui estão os nossos legumes. Os nossos legumes picados estão aqui, ó, numa vasilha com água. Como eu disse, para que não escureçam alguns deles, principalmente a batata. Gente, a carne depois descongelada, vocês viram que ela era um rolo. Ó, é realmente um rolo de costela. Ó, tá vendo? Aqui já tem as divisórias, não é mesmo? Pra gente cortar. Eu tô cortando aqui no alto, porque, como eu disse, eu acredito que não esteja aparecendo para vocês. Como eu disse, olha, a costela era uma carne um pouquinho mais inferior, então ela vem com gordura assim. Nós não vamos usar muita costela, tá bom? Então eu vou colocar essa que sobrou no prato. Eu vou picar essa daqui.
A carne que sobra, vocês já sabem, né? Eu uso aquele saquinhos próprios para embalar e congelar novamente. Algumas pessoas usam umas tupperwarezinhas próprias pro freezer, mas eu não. Aqui está a nossa carne picadinha. Aquelas que estão sempre de dieta vão dizer, poxa, quanta gordura. Mas a minha família gosta e é assim que eu faço. Aqui está a nossa panela de pressão. Aqui já tem uma carne, uns pedacinhos que já estavam. Como eu disse, eu vou aproveitar. E aí, gente, eu vou pegar essa carne que já está enxaguada. Nunca fiquem lavando muito a carne, que ela perde suas propriedades. É enxaguar mesmo. Enxaguada. Colocamos aqui o nosso caldo de carne, gente, que por sinal o cheiro está maravilhoso. Pode ver que ainda tem um pouquinho de gelo. Não sei se dá pra ver. Mas nós vamos colocar junto aqui, que é aquele caldo que eu guardo de outra carne. Cebola. Nós vamos usar uma rodela grossa, picada a grosso modo, porque na pressão ela vai dissolver. Então a gente vai picar assim, a grosso modo. E aí, deixa eu lavar minha mão aqui. E aí o que vamos fazer? O meu cheiro verde picadinho. Ó, meu último restinho. Tá congelado, tá, gente? Eu fiz e congelo. Então nós vamos pôr ele aqui já. Porque, gente, eu não sigo muitas regras de em que etapa pôr isso ou aquilo. Eu tenho uma regra básica. Vamos pôr o nosso chimichurri. Lembram do chimichurri, meninas? E meninos, né, gente? Esse mito de que só menina cozinha é mentira. Não vamos pôr o sal agora, nem nada. Apenas a pressão. Fechamos aqui. E eu volto com a continuação da nossa sopa. Gente, eu gostaria que vocês vissem tudo o que acontece aqui nos bastidores enquanto eu preparo as coisas. É brincadeiras com o Thierry, com o meu esposo, porque como é final de ano, ele está em casa. Quem não souber quem é o Thierry pode me perguntar, mas eu acredito que quem me acompanha sabe. Aqui o diferente, feijão. Sobrou aquele feijãozinho do almoço, vamos pôr aqui no micro-ondas. Ele tá lá no fundo, não sei se ele foi deitar. Gente, colocamos o feijão. Olha, o feijão aqui no liquidificador. Gente, eu falo com a câmera como se vocês estivessem aqui em casa, acreditam? É interessante isso, a gente vai pegando uma amizade com a câmera, né? E com vocês. Então, gente, aqui eu bati esse pouquinho de feijão. Ah, Lúcia, para que serve o feijão? Olha, esse feijão batido, gente, dá pra ver aí? Dá, né? Esse feijão batido é pra depois, no final, quando a sopa já estiver toda pronta, toda preparada, nós vamos despejar para que o caldo engrosse ainda mais, né? E outra dica que eu sempre costumo dizer: vai mantendo tudo limpinho, sabe? Ó, termina, já passa um paninho, coloca as coisas no lugar, que fica muito legal. Aqui, gente, sempre um pratinho. Pra quê o pratinho? Vão saber já. Tô usando a colher de pau, coloco aqui no pratinho. Tô usando uma concha, uma escumadeira, uma colher no pratinho. Esse pratinho já fica sempre ali, até no escorredor de pratos, pronto. Os legumes estão aqui aguardando. A carne tá aqui
nem começou a pegar pressão ainda. E enquanto isso, eu vou separar um pouquinho de macarrão, porque eu também vou pôr macarrão. Gente, essa sopa que eu faço, ela é muito completa. Você não precisa comer mais nada, meu bem. Aqui não tem sobremesa, não tem nada. Nós vamos tomar a sopa e acabou. Só que o povo dessa casa curte uma sopa. Eu aprendi um pouquinho a gostar de sopa, gente, de uns tempos pra cá, mas eu nunca gostei, viu? Não é um dos pratos, assim, que eu prefiro. Mas, como eu disse, já acho que umas 3 vezes, né, sendo bastante repetitiva, a minha família gosta e eu faço. Então vamos aguardar. Enquanto isso eu vou separar meu macarrão e eu volto com os próximos passos da nossa sopa. Gente, eu estou aqui perto. O macarrão que eu costumo usar é esse, da Barilla, tá? É o espaguete, esse é o número 7. Não é que eu costumo usar. Aí vem a explicação, né, gente? Vou passar a tampinha pra lá. Ó, o ideal para se fazer uma sopa é um macarrão o menor possível. Eu gosto muito daquele de letrinhas. Me remete à infância, né? Eu lembro muito da infância, um macarrão de letrinhas, onde eu ficava brincando de formar meu nome da minha irmã, da minha mãe. Mas eu também gosto muito, gente, da praticidade de você fazer as coisas com aquilo que você tem em casa. Hoje, o que eu tenho aqui é esse macarrão. Eu não vou lá no mercado buscar outro macarrão, eu vou fazer com esse. Então, isso é muito a critério de cada um, entende? No meu caso, eu costumo usar aquilo que eu tenho em casa. Como eu falei, por isso que eu gosto de fazer o meu caldo de carne, as minhas coisinhas, e deixar ali congeladas e guardadas, para que na hora de utilizar, eu não precise correr lá. Às vezes eu tô com preguiça. Se eu tenho guardado, vou lá, pego no armário e vou usar. Hoje eu fui lá, comprei um macarrãozinho de letrinha, então vou fazer de letrinha. Tem um macarrãozinho que parece arroz, o formato dele, também gosto. Mas quando não, uso o que eu tenho em casa. Tem um macarrão parafuso, tem um penne, se for o penne, você quebra bem ele, tá? E esse aqui, que é o espaguete, você quebra o máximo que você puder. E você vai ver que o resultado fica bem legal. Macarrão é sempre macarrão, apenas que os menores são mais mastigáveis, vamos dizer assim. A nossa panela já está com pressão e eu gosto, como eu disse agora, meu esposo não está no trabalho, mas eu gosto que quando ele e meu filho chegam do trabalho, já tenha alguma coisa pronta. Se estiverem com fome, já vão comer. E se não, pelo menos eu fiz a minha parte, a comida está pronta. É uma dica também para vocês, pessoal. E nós vamos olhar agora a nossa carne. Assim, antes de fazer esse barulho todo aqui da pressão, mais uma dica que eu quero deixar: não molhe sua tampa, sua panela na hora de tirar a pressão. A borracha enlarguece. Então o ideal, é claro, se você ainda não está acostumado, não vai fazer como eu fazer isso aqui. Aí você pode pegar uma colher e levantar e deixar. Não precisa ter medo. O meu filho tem costume de ter medo, ele acha que vai tudo explodir. Não vai. Aqui eu já tenho 1 litro de água. Se você não tem essa jarrinha que tem as medidas, você calcule mais ou menos, não precisa ser 1 litro de água, mais ou menos isso. Então já tiramos aqui a pressão. Pegamos um garfo. Vamos pegar um outro pratinho. Gente, a carne tá desmanchando, peraí. Ó, ela está desmanchando. Tá vendo? Então, tá ótima. Que delícia.
Esses legumes aqui, gente, nós vamos escorrer a água. Você pode escorrer aparando com a mão, colocando num... Eu vou pôr pra vocês verem. Um escorredor de arroz, um lava-arroz. Eu vou aqui na minha pia, que tá atrás da câmera. E vou colocar aqui todos os meus legumes aqui dentro. Como sobrou um restinho de legumes aqui, não vou fazer igual eu vejo na televisão e desprezar. Vou colocar aqui dentro também. Olha como tá bonito, gente. Tá bonito, colorido. Aqui agora nós vamos pôr um pouco de sal, mais ou menos uma colher, e depois você pode ir provando, tá? Pra ver se tá bom de sal. Com essa mesma quantidade de água, nós vamos pôr mais um pouquinho de pressão. Por quê? O macarrão é a última coisa a se colocar numa sopa. Então nós vamos deixar aqui mais um pouquinho. Gente, eu tô tão acostumada a fazer as coisas que eu não sei dizer pra vocês tempo. Isso eu preciso começar a calcular pra falar pra vocês, né? Porque quando você tá preparando uma receita, você tem que saber o tempo. E eu já tô tão acostumada que eu deduzo o tempo, né? Ou a quantidade. O sal, por exemplo, quando eu vou pôr numa carne, vocês acreditam? Eu tenho que sentir a carne. É assim que eu sei se tá bom o sal. Então, são coisas malucas, mas é assim. Então vamos deixar aqui por um tempo. Eu vou tentar calcular quanto tempo eu deixei para contar para vocês quando eu for abrir e pôr o macarrão, né? Eu pretendo gravar até o final dessa receita, tá bom? Bom, vamos ligar mais uma vez a panela. Vamos retirar a tampa. Provar. Eu posso entrar, eu cheguei mal. Nessa hora, se você provar, tá muito forte de sal. Mas por quê? Porque ainda faltam alguns ingredientes. Não chegou em uma hora, não. A massa. Vamos colocar nosso litro de água. Não, nem eu poder. O nosso macarrão. A partir de agora, gente, não vamos mais colocar pressão. Os legumes estão cozidos. Então nós não vamos colocar a pressão. Nós vamos colocar aqui o nosso macarrão. Fazendo o caco aqui. Como eu desliguei o fogo para ver. Nós vamos aqui. Encher o nosso macarrão. A minha filha de nascimento. Imagina se você perceber que o macarrão não estiver cozido e a água foi pouca, depois você pode colocar um pouco mais.
Mas agora é aguardar, né? Essa água poderia ter sido colocada quente, mas como eu coloquei fria, embora os legumes e a outra água já estavam quentes, vai demorar um pouquinho, mas vai ficar legal. Vamos aguardar. Gente, já tá, ó, bem cozidinho. Nós vamos agora acrescentar aquele caldo de feijão que foi batido lá anteriormente. Tá ficando noite, a iluminação não é tão boa. Você pode servir com torrada. Ah, tem uns quadradinhos de pão. Ele tem um nome específico que podem ser servidos juntos também, mas são mais apropriados para caldos. Aqui nós vamos deixar mais um pouquinho só e eu vou colocar no prato para vocês verem. Aqui está o nosso prato finalizado. Vocês podem ver o caldinho, ó. Está bem incrementado, bem cozidinho. Se vocês quiserem, vocês podem deixar um pouco mais, mas podem ter certeza, está nutritivo, saudável e muito gostoso. Até mais, meninas, e bon appétit!